O Decenário do Espírito Santo, Francisca Javiera Del Valle. Ato de contrição. Santo e Divino Espírito, bondade suprema e caridade ardente, que desde toda a eternidade desejavas ardentemente que existissem seres a quem tu pudesses comunicar as tuas felicidades e belezas, as tuas riquezas e as tuas glórias. Com o poder infinito que tens como Deus, tu criastes esses seres por ti tão desejados. E como te corresponderam essas criaturas, a quem a tua infinita bondade tanto quis engrandecer, exaltar e enriquecer? Ó meu único bem, quando por um momento abro os meus ouvidos para escutar os mortais, imediatamente volto a fechá-los, para não ouvir os clamores que contra ti lançam as tuas criaturas. É um desabafo infernal que Satanás lança contra ti, e não desiste de tentar conseguir que os homens te odeiem e blasfemem e deixem de louvar-te e bendizer-te, para com isso impedir que se alcance o fim para o qual fomos criados. Ó bondade infinita, que não necessitas de nós para nada, porque tens tudo em ti mesmo. Tu és a fonte e o manancial de toda alegria e ventura, de toda felicidade e grandeza, de toda riqueza e formosura, de todo poder e glória. E nós, tuas criaturas, não somos nem podemos ser mais do que tu quisestes fazer-nos. Nem podemos ter mais do que tu nos quiseste dar. Tu és, por essência, a suma grandeza, e nós, pobres criaturas, temos o próprio nada como essência. Se tu, nosso Deus, nos deixasses, imediatamente morreríamos, porque não podemos ter vida senão em ti. Ó grandeza suma, como é possível que, sendo quem és, nos ames tanto como nos amas, e que sejas correspondido com tanta ingratidão? Quem me dera que de pena, sentimento e dor o meu coração se partisse em 1000 pedaços, ou que de um ardente amor que tivesse o meu coração exalasse o último suspiro, para que o amor que te tivesse fosse a única causa da minha morte. Dá-me, Senhor, este amor, que desejo ter e não tenho. Peço por quem sois, Deus infinito em bondades. Dá-me também a tua graça e a tua luz divina, para com ela conhecer-te a ti e conhecer-me a mim, e para que, conhecendo-te a ti, te sirva e te ame até o último instante da minha vida, e continue depois a amar-te pelos séculos sem fim. Assim seja. O Decenário do Espírito Santo, Francisca Javiera Del Valle. Oração para todos os dias. Meu Senhor, único Deus verdadeiro, que nas tuas 3 divinas pessoas tens todo louvor, honra e glória, que como Deus mereces. Nenhuma delas teve princípio e não existiu uma depois da outra, porque as 3 são a única essência divina. Elas têm propriamente em si a tua natureza, e são elas que dão a tua grandeza e senhorio a honra, a glória, o louvor, que como Deus mereces, porque fora de ti não há nem honra nem glória digna de ti. Grandeza suma, diz-me, por que permites que não sejam conhecidas igualmente dos teus fiéis as 3 divinas pessoas que em ti existem? É conhecida a pessoa do Pai, é conhecida a pessoa do Filho, só é desconhecida a terceira pessoa, que é o Espírito Santo. Ó Divina Essência, deste-nos quem nos criasse, e remisse e fizeste-o sem peso e medida. Dá-nos com esta abundância quem nos santifique e a ti nos leve. Dá-nos o teu Divino Espírito para concluir a obra que o Pai começou e o Filho continuou. Pois, para concluir e rematar, destinaste o teu Santo e Divino Espírito. Envia-o novamente ao mundo, pois o mundo não o conhece, e sem ele, bem sabeis vós, meu Deus e meu tudo, que não podemos conseguir a tua posse. Com ele, eu estou certa que te chegaremos a possuir pelo amor nesta vida e em posse verdadeira por toda a eternidade. Assim seja. O Decenário do Espírito Santo, de Francisca Javiera Del Valle. Segundo dia, consideração. Quanto devemos ao Espírito Santo? Quanto devemos ao Espírito Santo no próprio instante em que Deus criou o homem, e quanto devemos, por este benefício, amar o Espírito Santo. Comprazida a divina essência, Deus, pela força que lhe tinha feito os seus atributos divinos, recriou-se,
digamos assim, e como se toda a Santíssima Trindade formasse conselho para tratar os seres tão desejados pelo atributo de sua infinita bondade, as três divinas pessoas que a divina essência tem em si ofereceram os atributos que cada uma tem como próprios para a criação do homem. Para a criação inteira, sem um homem, bastou o atributo do seu poder. Só para a criação do homem é que se puseram em exercício todos os atributos divinos. Depois de já estarem as três divinas pessoas como em conferência para dar princípio à criação, essa divina essência, Deus lançou um olhar a toda a criação e viu-a tal qual é, antes de a ter criado. Então, viu já a rebelião do anjo e a sedução do homem por ele. Então, as três divinas pessoas, desde Deus 3 vezes santo, puseram todos os seus atributos a favor do homem seduzido. O divino Verbo ofereceu-se então também para remediar o grande mal que esta sedução ia causar ao homem, fazendo-o cair do estado ditoso em que o iria colocar a infinita bondade do Espírito Santo. Então, também a sabedoria de Deus, que reside no Verbo divino, traçou e planejou os meios que tinha para reparar e remediar tão grandes males. Traçou e definiu os caminhos que havia para a reparação, para o castigo e para a exaltação, de reparação para o Criador ofendido, de castigo para o anjo rebelde e sedutor, de exaltação para o homem, porque a misericórdia do Verbo divino queria levantar o homem da sua queda com imensas vantagens. Essa sabedoria infinita e imensa, que tudo abrange, não viu nem encontrou outro meio de reparação, a não ser um homem-deus que reparasse, e para isso não havia outro caminho senão Deus mesmo fazer-se homem. E o próprio Verbo divino, que tudo traçava e delineava com a sua sabedoria incomensurável, ofereceu-se para essa missão. Este oferecimento do Divino Verbo, segunda pessoa da Santíssima Trindade Augusta, foi aceito pela Divina Essência, Deus, e com a sua aceitação ficou decretado que Deus se fizesse homem, para que houvesse um homem-deus que reparasse a falta que a criatura iria cometer contra o seu Criador. E para que nesta reparação o homem encontrasse o perdão, e o anjo rebelde e sedutor, o maior castigo que Deus encontrou na sua infinita sabedoria, para castigar a sua soberba e nela o deixar humilhado, confundido, desonrado, abatido e derrotado para sempre. Porque Deus sempre põe um remédio por onde vem o mal e castiga por onde se peca. Embora Deus tenha visto tudo isso antes de fazer a criação, não vacilou, nem desistiu um instante de fazer a criação do anjo e a criação do homem, tão desejada pelo Espírito Santo, porque a santidade de Deus ama e quer tudo quanto vê de justo e bom, sem que jamais vacile a sua vontade. Era santo aquilo que desejava, o atributo da sua bondade, que reside no Espírito Santo, e o caráter próprio da infinita bondade, que é, como já disse, ser comunicativa. Não deixe de fazer o bem, ainda que lhe paguem com ingratidão, sem que o mova o interesse ou apreço, porque fora de si mesmo não há coisa alguma digna de Deus. Foi somente o fazer o bem que o moveu. Foi um rasgo da sua bondade que o moveu a criar anjos e homens e a criação inteira, que todos vemos e admiramos, e criou o céu para os anjos e o paraíso na terra para o homem, por outro rasgo da sua infinita misericórdia e caridade. Deus faz-se homem para redimir o homem e levantá-lo da sua queda, com imensas vantagens, e fê-lo sem qualquer interesse. Deus não necessita de nós para nada, somos nós que necessitamos dele para tudo. Deus sempre faz o bem, mesmo que lhe paguem com ingratidão, e sempre ama, mesmo que não seja correspondido. Logo que este santo e divino Espírito viu os caminhos traçados pela sabedoria do Divino Verbo, ofereceu-se ele mesmo para embelezar e enriquecer o anjo e o homem sem se deter pelo seu mau proceder, pois sabia como haviam de usar mal o que ele pensava dar-lhe, e que assim como ele usava de tanta amabilidade, assim eles haviam de rebelar-se contra ele, que era o seu dono e senhor. Ó bondade suma, que antes de nos teres criado, viste o modo com que te haviam de corresponder essas criaturas, a quem irias tirar do nada, com seu poder infinito, e encher de vida eterna, para que contigo vivessem e te eternamente gozassem. E nem a rebelião do anjo contra ti, nem a desobediência do homem, nem ingratidão, zombarias, insultos e desprezos, que o resto do gênero humano te havia de fazer, te detiveram no teu desejo de nos fazer felizes.
Tu viste como era bom o intento e proposição que te fazia a tua infinita bondade, fazer o bem, e perante a caridade e bondade dos seus atributos divinos, que tanta glória dão à divina essência, e que tanto se gloriam de fazer o bem, nada te deteve, embora visses a conduta tão desagradável que iam seguir estes seres, a quem tanto querias enriquecer, nada te deteve. Logo que o poder do Pai os forma do barro, tu, com teu sopro divino, enches de vida e de vida imortal a alma que lhe deste. Ó ação de Deus, que admirável és, e quão digna é a tua bondade e caridade de ser imitada por todos os que servem a Deus e por aqueles que se prezam de fazer todo o bem que podem. Ó almas consagradas ao serviço do Senhor, olhai como este divino Mestre nos ensina a fazer o bem, desinteressadamente, sem ter em conta se é amigo ou inimigo, se é parente ou estranho, se é agradecido ou ingrato. Seja quem for, façamos o bem que pudermos por amor daquele que tudo criou para nós, mesmo antes de termos existido. E sabendo que íamos cair, antes da queda, pôs o remédio para todos os nossos males e levantou-nos da nossa queda com imensas vantagens. Ó, isto sim que é bondade, misericórdia e caridade consumada. Vem, Santo e Divino Espírito, vem, ensina-nos a praticar a caridade segundo Deus, para que, com ela, poder agradar e glorificar aquela divina essência. Ensina-nos, Santo e Divino Espírito, que o importante não é querer fazer grandes caridades e muitos sacrifícios, pois por não saber fazê-los, nem vos glorificamos com isso, nem a nós traz proveito algum. Porque tu, nosso Deus, não tens complacência nas nossas obras e sacrifícios, quando neles sentes a falta de pureza de intenção. Tu queres que sempre e em tudo atuemos como filhos de Santo Pai. Se as obras e sacrifícios são feitos sem pureza de intenção, como os hás de receber e como neles te vais gloriar, se não o fazemos por ti? Para que recebas as nossas obras e sacrifícios, tudo deve ser encaminhado ao único fim de te agradar, e tudo deve ser feito só por teu amor, e que sirva de tudo proveito para as almas, que é onde tu pões os teus olhos e onde está a tua maior honra e a tua maior glória, porque as obras feitas por teu amor te são todas agradáveis, mas que as que se fazem em proveito e salvação das almas, estas e só estas são as que tu dizes que te dão maior honra e glória. Estas são as obras que tu nos pedes, para que, ao realizá-las, sejamos filhos de tão santo Pai e discípulos de tal Mestre. E há tantas e tão poderosas razões para que atuemos sempre com este fim. De quem somos? A quem e por quem somos encaminhados com segurança? A quem mais que a Ele devemos? Quem como Ele mais nos ama? Quem é mais solícito pelo nosso bem temporal e eterno? Quem como Ele se sacrificou por nós? Pois seja esse amor correspondido por nós, e a partir de hoje mais ainda, até o nosso respirar, seja por seu amor, e para lhe dar gosto e contentamento em tudo. Salvar almas, pois isso é a maior honra e glória que podemos dar a Deus. Santo e Divino Espírito, os teus ensinamentos e o exemplo que vemos em ti são os que queremos seguir a partir de hoje, para que, começando a glorificar a Deus nessa vida, continuemos pelo século sem fim. Assim seja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ladainha do Espírito Santo. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. De toda regalia e comodidade, livrai-nos, Espírito Santo. De querer buscar ou desejar algo que não sejais vós, livrai-nos, Espírito Santo. De tudo que te desagrade, livrai-nos, Espírito Santo. De todo pecado e imperfeição, de todo mal, livrai-nos, Espírito Santo. Pai amantíssimo, perdoai-nos. Divino Verbo, tende misericórdia de nós. Santo e Divino Espírito, não nos deixeis até que nos tenha dado a posse da divina essência, céu dos céus. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, envia-nos o Divino Consolador. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, enche-nos com os dons do vosso Espírito. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, faz que cresçam em nós os frutos do Espírito Santo. Venha, ó Santo Espírito,
Enche os corações dos teus fiéis e acende neles o fogo do teu amor. Enviai vosso Espírito e eles serão criados e renovarão a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, concedei-nos, segundo o mesmo Espírito, conhecer as coisas retas e gozar sempre das suas divinas consolações. Por Jesus Cristo, Senhor nosso, assim seja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Decenário do Espírito Santo, Francisca Javiera Del Valle. Segundo dia, oferta ao Espírito Santo para este segundo dia, a paz da alma. A paz da alma é disposição necessária para que o Espírito Santo habite sempre em nós. O Espírito Santo aprecia muito o repouso e a quietude, mas trata-se desse repouso que a alma sente quando não procura nem quer outra coisa senão o seu Deus. Quando a alma está habitualmente nesse repouso e quietude e nada deseja saber senão qual é a vontade de Deus, para imediatamente a cumprir, então ela goza de uma paz inalterável. E quando a alma tem essa paz, vem a ela o Espírito Santo e faz nela como que a sua morada. Dispõe, governa e manda como aquele que está na sua própria casa. Ele manda e ordena, imediatamente é obedecido. Mas quando nos inquietamos e perturbamos, e com a inquietação perdemos a paz da alma, este Santo e Divino Espírito contrista-se grandemente, não porque isso lhe faça algum mal, mas porque faz mal a nós. O Espírito Santo não habita na alma onde a paz não esteja como que instalada. Perdida a paz, o Espírito Santo não pode habitar em nós, porque é impossível a santidade de Deus habitar onde não há paz. A alma sem paz está como que incapacitada para ouvir a voz de Deus e seguir o seu chamamento divino. Por isso, o Espírito Santo não habita onde não há paz, porque este Divino Espírito, que está sempre pronto a agir, ao ver a alma sem aptidão para isso, retira-se e contristado cala-se. O Espírito Santo quer habitar na nossa alma com o único fim de dirigir, ensinar, corrigir e ajudar-nos para que nós, com a sua direção, ensinamento, correção e ajuda, consigamos fazer todas as nossas obras para a maior honra e glória de Deus. E sem este Divino Espírito, como vamos nós sozinhos saber dar gosto e contentamento a Deus, se quem nos comunica este gosto e contentamento é o Espírito Santo, por ser ele a ação de Deus na alma? Por isso, bem podemos chamar ao Espírito Santo com toda a verdade, o Deus que nos é familiar. Se, pois, a paz não pode habitar em nós, tomemos hoje mesmo a resolução de perder tudo antes de perder a paz da nossa alma, sumamente necessária para conseguir a habitual assistência do Espírito Santo. Com ela é certo que possuiremos Deus por amor nesta vida e em posse verdadeira por toda a eternidade. Amém. Decenário do Espírito Santo de Francisca Javiera Del Valle. Oração final para todos os dias. Santo e Divino Espírito, por quem fomos criados sem outro objetivo senão de gozar pelos séculos sem fim da felicidade de Deus e gozar dele, com ele, das suas formosuras e glórias. Vê, Divino Espírito, que tendo sido todo o gênero humano chamado por ti a gozar dessa felicidade, é muito reduzido o número dos que vivem com as disposições que tu exiges para adquirir. Vê, Santíssima Suma, bondade e caridade infinita, que não é tanto por malícia que assim agem, mas por ignorância. Vê que não te conhecem. Se te conhecessem, não o fariam. Estão tão obscurecidas hoje as inteligências que não podem conhecer a verdade da tua essência. Vem, Santo e Divino Espírito. Vem, desce à terra e ilumina as inteligências de todos os homens. Eu te garanto, Senhor, que com a claridade e beleza da tua luz, muitas inteligências te hão de conhecer, servir e amar. Senhor, ninguém pode resistir nem vacilar à claridade da tua luz e à ferida do teu amor. Recorda, Senhor, o que aconteceu àquele homem tão famoso de Damasco, no começo da tua igreja. Olha como odiava e perseguia de morte os primeiros cristãos. Recorda, Senhor, com que fúria saiu com seu cavalo, a quem também pôs furioso, e precipitadamente corria à procura dos cristãos, para passar a espada todos quantos encontrava. Olha, Senhor, olha o que aconteceu. Apesar da intenção que ele tinha, iluminaste com a tua luz a sua escura e cega
inteligência, feriste-o com a chama do teu amor e imediatamente te conheceu. Disseste-lhe quem és e ele te seguiu, te amou e não tiveste nem entre os teus apóstolos defensor mais acérrimo da tua pessoa, da tua honra, da tua glória, do teu nome, da tua igreja e de tudo o que a ti, nosso Deus, se referia. Ele fez por ti tudo o que podia e por ti deu a vida. Olha, Senhor, o que chegou a fazer por ti, quando te conheceu, aquele que, quando não te conhecia, era um dos teus maiores perseguidores. Senhor, dá e espera. Vê, Senhor, que não é fácil resistir à tua luz, nem à tua ferida, quando feres com amor. Vem, pois, e se as inteligências não conseguem conhecer-te, a claridade da tua luz, vem como fogo que és e incendeia todos os corações que hoje existem sobre a terra. Senhor, eu juro-te por quem és, que se fizeres isto ninguém resistirá ao ímpeto do teu amor. É verdade, Senhor, que as pedras são insensíveis ao fogo. É uma grande pena, mas o bronze derrete-se. Vê, Senhor, que as pedras são poucas, porque é muito pequeno o número dos que, depois de te conhecerem, te abandonaram. A maioria, que é imensa, nunca te conheceu. Põe em todos estes corações a chama divina do teu amor e verás, como te dizem o que te disse aquele teu perseguidor de Damasco: Senhor, que queres que eu faça? Ó Mestre divino, único consolador dos corações que te amam, olha hoje para todos os que te servem, com a grande pena de não te ver amado porque não és conhecido. Vem consolá-los, Consolador divino, porque esquecidos de si, nem querem, nem pedem, nem clamam, nem desejam coisa alguma senão a ti, e a ti como luz e fogo, para que incendeis a terra, de um extremo ao outro, para ter o consolo de ver-te nesta vida conhecido, amado, servido por todas as tuas criaturas, para que em todos se cumpram os teus amorosos desígnios e todos os que agora existem na terra, e os que hão de existir até o fim do mundo, todos te louvemos e bendigamos, na tua divina presença pelos séculos sem fim. Assim seja.